Poder aceitar, povo de Deus. E o tema da noite é: que tipo de pão eu sou? Que tipo de pão nós somos? Que tipo de pão nós estamos sendo diante deste século, diante das coisas que estão acontecendo? Amém? Mas antes de sabermos que tipo de pão nós somos, precisamos primeiro ter uma referência do pão perfeito. Precisamos primeiro entender quem é o pão mestre e sobre o qual nós temos que nos comparar e buscarmos a referência. Este pão perfeito chama-se Jesus. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 ao versículo 51 diz a palavra de Deus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este é o exemplo de pão perfeito. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 ao versículo 51. Tudo na vida que nós temos que comparar, você tem que ter o centro, você tem que ter uma chave. E através desta chave é que vem. Aqui é o central. Abaixo desse você tira e coloca abaixo desses os demais. E desses você vai tirando a referência. Olha, esse tem isso que é o diferencial, esse tem isso que é o diferencial, que pertence a esse daqui que é o central. Mas a nossa referência central, nossas características têm que entrar sim, porque a nossa referência é Cristo, que é o pão central. Nós estamos abaixo dele, mas a nossa vida tem que estar assim. E a nossa referência é a cruz de Jesus Cristo. E hoje a nossa referência é Jesus mais uma vez, que é o pão da vida. O pão que gera vida, mas não somente vida, mas vida em abundância. E o pão que nós somos tem que gerar vida, tem que saciar a sede, a fome, tem que gerar no outro, saciar uma transformação. Eu vou estar explanando dois tipos de pão, duas características do pão: massa pesada e massa leve. A referência de pão é Jesus. Nós vamos pegar duas características do pão, que somos, cada um de nós é um tipo de pão, mas eu vou pegar uma característica do pão e comparar com uma característica que pertence ao pão perfeito, que é Jesus Cristo. Massa pesada, o pão que tem a massa pesada. Percebam que eu coloquei um pão em forma redonda e massa pesada, para a gente poder imaginar como é esta massa pesada. Um pão pesado. Quem já comeu, experimentou um pão pesado? Você vai morder, o pão está tão duro que o dente racha. Você vai comer aquela massa pesada, você come e você fica com digestão. Fala, estava muito pesada a massa, estava muito estranha, não estava bom, estava ácido, estava muito cheio de fermento, estava pesado. Assim é o pão com a massa pesada. Assim é a pessoa pesada. Sabe aquela pessoa que chega num lugar que está tão pesada que fala, nossa, essa pessoa está carregada. Você sente uma coisa estranha, ruim, sabe? Quando chega aquela pessoa carregada de junto de você e dá palavras pesadas de junto de você, você sente, você olha e fala, nossa, esse irmão aí, só Jesus, viu? Essa irmãzinha aí, misericórdia, está pesada. O negócio aí está estranho. A pessoa que está pesada, ela traz para a gente esse sentimento, a gente se incomoda. O pão pesado também assim, a pessoa pesada, carregada, dolorida, entristecida, decepcionada e que não consegue perdoar, ela se torna uma massa pesada, obscura. E aí em Provérbios
no seu coração perversidade, todo o tempo ela está maquinando mal, anda semeando contendas. Em Provérbios 6,19, Deus continua dizendo: a testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contendas entre o irmão. Aquela pessoa que só Jesus na causa, a todo tempo está mentindo, dando desculpas, semeando contendas entre o irmão. Chega ali e fala mal de um irmão para outro irmão. Chega numa vizinhança, nossa, faz uma fuscaiada, faz uma arapuca assim, que só Jesus na causa. Você sente quando aquela pessoa chega, você sente assim, a pessoa já olha assim: nossa, esse irmão aí tá, essa irmãzinha tá, só em abrir a boca você já sente algo naquela pessoa pesada. Esse é o pão que tem a massa pesada. E Deus vai nos dar uma enxurrada de versículos falando sobre este tipo de pão, sobre esse estado que a pessoa se encontra por conta de atitudes. E a principal delas é a falta de perdão. Quando a pessoa não consegue perdoar o outro, a decepção, não consegue receber o alívio de Deus, ela vai se tornando cada vez mais pesada, ressentida, magoada, maquina o mal, fica matutando, fica calculando a maldade e distribui palavras perversas que, se a pessoa não tiver com Deus, você cai, você fica angustiado, mal-humorado só de ouvir uma palavra da pessoa. A pessoa consegue lançar um dardo inflamado no seu coração que altera o seu humor, você fica irritado. Deus agora vai nos dar uma enxurrada de versículos na palavra dele, para a gente entender que nós não podemos permanecer nesse estado, porque nós temos uma referência que é Jesus. Jesus é o pão da vida. Nós temos que gerar vida e não morte nos nossos irmãos, e nem nos estranhos, e nem em ninguém. Olha o que é que Deus diz de quem se encontra nesse estado, quem atua dessa forma. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Deus diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Deus chama esse tipo de pão de raça de víboras, que são víboras, cobras, rastejantes, que fica rastejando, que fica maquinando o mal, distribuindo contendas, distribuindo inveja, ciúmes, porfias, palavras maldosas. Sabe, chega um irmão na igreja com uma roupa indecorosa, mas não cabe a nós o julgar. Olha, meu pai, desperta no irmão, na irmã, a consciência, causa a transformação. Não é a minha língua que vai mudar o irmão, o modo de se vestir, o modo de andar, o modo de se portar. Não é o meu falar que vai mudar o irmão, é o meu orar, é o meu clamar a Deus que vai gerar o meu irmão algo diferente. Eu tenho que amar. Ama teu próximo como a ti mesmo. É mandamento do Senhor. Amém? Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Deus continua falando: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Em Salmo 37, versículo 30, Deus diz: a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Em Jeremias capítulo 9, versículo 8, Deus continua falando: uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. É aquele irmão falso que está na sua
Em Salmo 55, versículo 21, Deus continua falando. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Jesus, misericórdia. Quantos de nós não tem visto, irmãos, agindo dessa forma? De forma irresponsável, sem amor, sem sabedoria, de forma, sabe, que não pensa no que fala, mas vai lá e vomita tudo que está no coração, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a tristeza, a falta de perdão. Eu não estou nem aí para quem está do meu lado, eu quero vomitar isso em alguém, para que o outro venha sentir esta morte que eu estou sentindo. Eu não quero gerar vida, eu quero gerar morte. Se eu estou sofrendo, eu quero que o outro sofra também. Eu não fui feliz, eu sou infeliz, eu sofri o pão que o diabo amassou, e eu quero que aquele também sinta. Até de forma inconsciente, nós fazemos isso com o nosso próximo. E isso está na desobediência, porque Deus nos manda: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teus inimigos, libera perdão. Isso é ordenância de Deus. Mas na maioria das vezes estamos vomitando em quem quer que goste, sem nem sequer pensar nas consequências das nossas atitudes. Vomitamos o nosso ódio, a nossa mágoa. Olha, hoje eu não estou boa, mas eu estou boa, eu vou fazer com que o outro também não esteja bem. E aí daquele que chega sorridente junto de mim. Gente, é terrível. Quando você chega, conseguir uma vitória, vai dividir com o irmão, você foi com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Você vai todo empolgado para dividir a bênção de Deus, o irmão. É só isso Deus fez. Oh, Jesus, isso não estava na cara. O irmão lhe joga no chão, lhe enterra ele vivo e diz assim: você não precisa sonhar não. Para que sonhar? Vale a pena. Não dá sorrindo não. Para que tanta alegria? Te mata com a língua, te mata com o olhar, te mata com gestos, te bota no chão. Mas Deus não quer isso não. Provérbios 10:32, Deus diz: olha, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso só perversidades. Em Provérbios 15:14, Deus continua falando: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, de maquinação. Hoje Deus falou tremendamente nos nossos corações, quando Ele estava contando, mostrando a história de Oséias. O povo de Israel estava tremendamente envolvido na mentira, se prostituindo, traindo a fé, o amor de Deus, devotando sua fé a ídolos construídos pela mão de homens. Mas Deus insistia em dizer, Deus pegou o profeta Oséias, usou a própria vida dele para demonstrar todo o amor. E Deus hoje está dizendo: olha, lava teus lábios, deixa eu tocar com uma brasa, como eu fiz com Isaías. Deixa eu tocar na tua língua, deixa eu purificar o teu coração, para que saia da tua boca palavras de bênçãos, para que você seja pão da vida como eu sou, para que você, através das tuas atitudes, da tua boca, venha gerar vida no outro. Chega de palavras torpes. Eu sei que está doendo no teu coração, deixa eu tocar no teu coração. Sente o meu amor. Eu estou sentindo a dor que tu sentes. Eu quero curar, eu quero sarar. Mas a tua boca não para de falar. E se tua boca não para de falar, os teus ouvidos não ouvem o que eu estou dizendo. Porque não tem como você ouvir falando. Só quando você se cala é que você consegue ouvir a voz de Deus. Mas muitos insistem em falar e até mesmo gritar a sua dor, achando que Deus não está ouvindo. Deus já está sentindo a tua dor, mas você não está dando ouvidos à voz de Deus. Ele hoje quer que tenhamos sensibilidade para gerar em nós transformação. Ele
ter vida também dentro de você. Amém? Mateus 15, 18, Deus continua dizendo: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque Provérbios 15, 28, Deus diz: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Pensa antes de falar. Deus diz: olha, os meus conselhos são perfeitos. Olha o que Deus está dizendo aqui. O que sai da boca procede do coração. Se o teu coração está cheio de mágoa, de ressentimento, fecha a boca. Fecha a boca e abre os ouvidos. Deixa Deus falar com você, porque a palavra de Deus vai gerar em ti o alívio necessário. Ele vai purificar. Ele vai curar, sarar as feridas de tal maneira que vai lhe dar um novo coração. E aí sim, depois que Deus curar em ti, você abre a tua boca e agora professa o que Deus gerou em você. Fala do amor de Deus. Fala do que Deus gerou em ti. Olha o que Deus nos ensina em Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Seja, em nome de Jesus, aquele que pensa antes de falar. Sente em ti a palavra que você vai falar. Veja o que vai gerar em ti primeiro. Se gerar dor, se gerar tristeza, se você falar: poxa, eu não ia gostar de ouvir isso, não fala não. Porque Deus diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E Deus diz: olha, não julgue, porque com esse mesmo julgo você vai ser julgado. Amém? Deus vai dar mais enxurrada aí de versículo, para que a gente saia daqui hoje calcificado, que a nossa língua tem que ser sarada. É o menor órgão do corpo, mas ele é ferino. Ele é poderoso em destruição. Ele é poderoso em gerar morte, mas ele também é poderoso em gerar vida. Por isso Deus colocou o dom de profetizar superior aos dons. O dom de profetizar é maior do que o dom de línguas, porque quando você profetiza, você está profetizando, você está, olha, declarando. Então entenda o poder da fala. Amém? Em Provérbios 15, 1, Deus diz: a resposta branda desvia o furor. O furor é ódio, raiva, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é real. Quando você vai reclamar alguém e você vai com ignorância, com arrogância, você chega com todo ódio, toda raiva, você vai deixar aquela pessoa com mais ira. Vai gerar: meu Deus, da fogueira lá, você vai lá, bota mais lenha, o fogo vai queimar. Mas se você vai com a exortação, tem que vir. Mas se você vai com a palavra mansa, mais sábia, não tem como não gerar consciência, arrependimento. Amém? É um tapa de pelica, como o pastor fala. A sabedoria dá um tapa na consciência, porque só a sabedoria gera, ela mexe com a consciência. E só quando a gente se conscientiza que aquilo que nós estamos fazendo é errado, é que nós vamos permitir gerar o arrependimento, e através do arrependimento a transformação, e através da transformação a mudança de atitude. Mas se você chega lá, solta os cachorros, a pessoa nem escutou. Foi com ódio, com raiva, vai ficar remoendo aquilo, e no próximo encontro ela vai soltar os cachorros em você. E aí vira um ciclo vicioso. No próximo encontro você solta os cachorros, depois ele solta os cachorros. Não vai haver diálogo. Diálogo existe, olha, um ouvinte e um locutor. Quando o locutor fala, o ouvinte escuta. Depois inverte, é a vez do outro falar. Mas existe no diálogo uma comunicação. Se não houver comunicação, não houve diálogo.
E no meio da contenda, da briga, da gritaria, da discussão, não há diálogo, não há entendimento. Amém? Provérbios 10:12, Deus diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. E Deus continua falando: olha, vai com sabedoria, deixa Deus tirar o ódio. Em Provérbios 15:18, Deus diz: olha, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Chega no meio da discussão, escuta, analisa, veja a situação, busca a sabedoria de Deus para você adentrar no diálogo e contornar toda a situação. Não vai lá com a carne, com sangue fervendo, não, que você vai ser só mais uma lenha na fogueira. E vai pingar, vai esturrar em você o fogo também. E você vai sair dali fogueando ódio e vai gerar fogo em outro lugar. Gente, é tremendo quando você sai da discussão. Você vai para outro lugar, você vai chegar nesse lugar, você vai transformar o lugar com o seu ódio, com a ira, com a contenda. Você vai gerar mais contenda, mais discórdia no lugar onde você está. Até chegar um homem de Deus, um servo de Deus, e ei, vem cá, vamos conversar um pouquinho. O que está acontecendo com você? Respira, conta até 10. Vamos conversar um pouquinho, bota para fora. O que aconteceu? Vamos dialogar. E apazigua toda a situação. É isso que Deus está dizendo aqui, olha. Mas o longânimo, que tem longo ânimo, mansidão, apaziguará a luta. Vai transformar a situação de uma forma que vai desembaraçar tudo e vai contornar a situação. Amém? Provérbios 28:25, Deus continua falando: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O orgulho é uma barreira tremenda contra o agir de Deus. O orgulho significa eu no centro das coisas. Eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, não vou escutar ninguém porque eu sou certo, eu nunca erro, não preciso de ninguém. Quem és tu para me corrigir? Eu sou tal. Isso chama-se orgulho. É uma muralha que só Jesus, com o martelo da justiça, para fazer cair por terra este orgulho. E ele bate, ele lança a palavra dele, que é o martelo da justiça, e diz: olha, eu resisto aos orgulhosos, eu resisto aos soberbos. Tenha humildade no teu coração, deixa eu falar contigo, escuta a minha palavra, meus conselhos são perfeitos. Vai gerar em ti uma transformação e não vai ficar restrito em ti. Só a minha bênção alcança tudo ao teu redor e transforma de uma forma que ninguém há outro que possa transformar desta forma. Só que a gente é orgulhoso, nós somos egoístas também. Eu quero meu eu quero a minha situação resolvida, eu quero meu ódio resolvido, eu quero que o outro fique com ódio também. Provérbios 29:22, Deus continua falando: o homem irascível é irracional, que não pensa, levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. É aquilo que eu falei, aquele que está irracional, que não está pensando, não está tendo domínio próprio, chega no lugar e gera, multiplica ainda mais as contendas, as discórdias, os ciúmes, as discussões. Em Provérbios 16:28, Deus insiste em dizer: o homem perverso instiga a contenda
destrói o lar, destrói a amizade, destrói relacionamentos, porque a mágoa, ela calcifica no coração. Deus é perfeito quando diz que o que contamina o homem é o que sai da boca, porque ela procede do coração, e isso é perfeito. A palavra, depois de ser dita, você ouviu, você guarda no coração. Aí agora só o agir de Deus, só o amor do Senhor, para passar a mão ensanguentada te dá o alívio, e aí você conseguir liberar o perdão. Escute os conselhos do Senhor através da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2,14, Deus nos diz por que Ele está trazendo todas estas palavras, estes versículos para a igreja nesta noite, para as nossas vidas. Em 2 Timóteo 2,14, Deus diz: olha, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. A contenda das palavras vai perverter. Perverter significa corromper. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra que empolgue, de ânimo. Você vai com todo o ódio, com toda a insensatez, dar uma palavra maldita. Aquela pessoa não volta mais nunca para a igreja. Fica com o ódio de Jesus por causa de uma palavra maldada. Deus diz: olha, por conta de uma contenda entre irmãos, um disse-me-disse. Sabe uma coisa que gera muita contenda e que as pessoas não se atentam? A suposição. Eu suponho que meu irmão está pensando isso de mim. Eu suponho que isto vai acontecer. Eu suponho que aquela pessoa falou isso de mim. Supor, eu imagino, eu penso que ela falou isso de mim. Eu penso que ele vai fazer isso. Eu penso que ele fez isso. Eu não tenho prova nenhuma. Eu não ouvi nada, mas a suposição, olha a contenda que ela gera. E por eu imaginar que o irmão falou isso, eu já vou logo, olha, poxa, viu ali aquele irmãozinho? Só porque eu suponho que ele falou tal coisa de mim, eu já começo a falar mal dele. E já permito que seja gerado em mim ressentimento, mágoa. Eu suponho que ele está pensando: olha, você viu, ele me olhou diferente. Já começa a suposição. Isso é terrível. Olha o que Deus diz: olha, contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão do ouvinte. Vai corromper os teus sentimentos, vai corromper a tua vida, vai gerar morte em ti. Em Provérbios 18:19, Deus diz: olha, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Deus aqui fecha. Olha o que Deus está dizendo aqui, olha o que a contenda gera. Um irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Sabe por quê? As contendas vai fechar o coração dele, vai trancafiar o coração dele, não vai mais permitir que a minha palavra alcance ele, porque ele se ressentiu, gerou ódio dentro de dele e ele agora se fechou por conta de uma palavra maldita, por falta de sabedoria, por ser irracional, não buscar os conselhos de Deus. Que Deus diz que a gente tem que ser tardio no falar, que a gente tem que pensar antes de falar. A gente mata o irmão, mata até mesmo e principalmente o ímpio. Quantos têm ódio de igreja, têm ódio de Jesus, porque um bendito de Deus
matou a fé daquele que estava tentando se sustentar de pé. E ao invés de atrair para Deus, e ao invés de gerar vida, gerou morte. E ao invés de ser pão que alimenta, foi pão que engasgou, entalou. É o pão da massa dura, pesada. O coitado que ouviu aquela palavra engasgou, entalou e está se sufocando, se asfixiando com o ódio e o ressentimento que foi gerado dentro dele. Amém? Este é o pão com massa pesada. Gera morte. Pega um pão pesado, tasca na cabeça de alguém, você não desmaia. Se não cai no chão. Assim também é a palavra. Cheia de ressentimento.